Boa noite, a paz seja convosco. Glória a Deus por essa noite maravilhosa, onde nós vamos compartilhar a porção gloriosa, alimento maná do céu. Encontra-se no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 13. Mas, quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Mas, quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Amém? Glória a Deus. Que o Espírito Santo de Deus venha se revelar a nós e nesta noite a mim para transmitir e a cada um para ficar impactado com a presença gloriosa do Espírito Santo, doce Espírito. Irmãos, são tantas maravilhas do Espírito Santo, mas hoje eu quero compartilhar sobre o Espírito Santo como guia. Muitas vezes ouvimos falar e nós mesmos dizemos, e ouvimos muitas pessoas, muitos servos do Senhor, às vezes falam a verdade, às vezes não é de verdade, que quer ser guiado pelo Espírito Santo, que são guiados pelo Espírito Santo, que amam o Espírito Santo e que estão sendo guiados pelo Espírito Santo. Porque há duas coisas bem que a gente precisa, nessa noite, observar. Uma coisa é a gente dizer, e outra coisa é a gente se submeter à verdade de querermos ser guiados pelo Espírito. Muitos falam porque o Espírito Santo, falar do Espírito Santo, tem a parte romântica, né? Aquela parte bonita, aquela parte, falar do Espírito Santo para muitas pessoas que amam a Ele, é contagiante. Mas mesmo essa parte que a gente fica maravilhada com as manifestações do Espírito Santo, tem a outra parte, que é a parte onde temos que tomar consciência de querer tudo que a gente está dizendo que quer dele, querer de verdade. Ele é o Espírito da verdade, aquele. Ele não diz o Espírito da verdade, mas aquele Espírito da verdade, ele é o Espírito distinto, especial, único, e é aquele mesmo Espírito que gerou Jesus e que ressuscitou Jesus e que durante todo o tempo que Jesus esteve na terra foi guiado, dirigido por ele. E aqui diz, mas quando aquele Espírito, com letra maiúscula, da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Eu quero me deter na palavra guiar. Irmãos, amigos, conhecidos, é muito importante não somente a gente dizer que somos e que estamos sendo guiados pelo Espírito. Porque para ser guiado pelo Espírito Santo, nós precisamos, não é somente ler e dizer, o Espírito Santo me guia, porque ele guiou uma, duas, três, algumas poucas vezes, que deveríamos ser guiados todo o tempo. Andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. E quem anda no espírito está vivo. Então, aí dizemos que queremos, que somos guiados pelo Espírito. E quando na realidade não prestamos atenção, e quando na realidade
ser guiado pelo Espírito é muito mais do que dizermos que estamos sendo guiados. Falamos que já somos guiados, que queremos ser, mas não prestamos atenção que para ser guiado é preciso querer se deixar ser guiado pelo Espírito Santo. Uma coisa, como eu já disse, é dizer. Qualquer pessoa pode dizer que ela é guiada pelo Espírito Santo. Mas dentro desse querer ser guiado, é necessário prestarmos atenção, que a palavra de Deus ela é profunda. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, precisamos prestar atenção e entender que tem que haver uma disponibilidade da gente, tem que haver um perceber, um querer, um trabalhar, um se dar, se envolver, um se submeter e se entregar a Ele como guia. Não é dizer que está sendo guiado por Ele e ficar falando coisas e fazendo coisas que não condizem, não testifica que está sendo guiado pelo Espírito Santo. Não é somente aquela parte de decorar o versículo, cantar e se achar que está sendo guiado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é o Espírito de toda a verdade. E ele quer nos ensinar a vivermos a verdade e não a fantasia de já nos deduzirmos que já estamos sendo guiados pelo Espírito Santo. Porque tem que haver uma conexão do que falamos com o que agimos. O Espírito Santo não vai pegar ninguém. Ele não vai forçar ninguém a ser guiado por ele. Jamais. Mas se é para ser guiado por ele, se é que dizemos que queremos, tem que ser de verdade. Temos que prestar atenção a querer nos submetermos. Porque muitos de nós dizemos, eu já estou cheio do Espírito Santo, eu já estou cheio do Espírito Santo, eu sou guiado pelo Espírito Santo. E não obedecemos. Não nos submetemos. Porque ser guiado não é fácil. Se deixar ser guiado por alguém, não é fácil. De repente, podemos uma coisa ou outra já nos submetermos, quando cristãos, é lógico. Mas com o passar do tempo e com a continuidade da caminhada com o Espírito Santo, ou seja, do Espírito Santo querer de nós submissão e querermos de nós verdadeiramente que queiramos ser guiados por Ele, não é querendo mandar nele, não é decidir o que quer, não é pensar como quer dizer que está guiado por Ele. Quando Ele falar, quando Ele agir, quando Ele nos levar a sentir, a perceber, a entender que não está de acordo com a vontade dEle, que lá dentro da nossa natureza adâmica, essa natureza ferrenha, ela grita, ela reage, ela resiste a comandos do Espírito Santo. E ele veio, foi mandado por Jesus, Jesus prometeu que mandaria ele, para ele nos guiar em toda a verdade. Já começa daí, a nos levar a tomar consciência de que muitos de nós não somos guiados por ele, e isso não é verdade. Ou seja, a verdade é que não é a verdade da gente se achar que está sendo guiados e vivemos do jeito que a gente quer, do jeito que suponhamos que é o Espírito Santo, e não ser o Espírito Santo. E não nos submetermos lá dentro à sensibilidade dele, à bondade dele, e de nós nos submetermos ao querer dele.
Isso não tem nada a ver com lógica, não tem nada a ver se estou concordando ou deixar de concordar. Ah, eu acho que isso aqui está certo, eu acho que isso aqui está errado. O Espírito Santo não é bem assim. É Ele que quer. É Ele que veio para nos guiar. Porque Ele bem sabe o quanto que precisamos ser guiados por alguém. Muitas vezes gostamos que as pessoas, os seres humanos, nos guiem. Vamos perguntar conselhos. Ouvimos opiniões e conselhos de pessoas que não têm autoridade. E mesmo às vezes tem autoridade, mas cada ser humano que entregou a vida a Jesus e que verdadeiramente quer que ele seja seu guia, quer se deixar ser guiado. Porque tem a parte bonita, oh, o Senhor me guia, o Senhor me guia. Mas na hora que ele está guiando, que ele está dizendo, não faça isso. Que ele está levando a gente a sentir, não vá nesse lugar. Não ande com essas pessoas. Não diga isso que você está dizendo. Coisas que a gente fica dizendo, e às vezes não é nela do Espírito Santo, e ficamos dizendo coisas que achamos. Ele quer nos guiar, porque ele sabe que nós sem ele não vamos entender, nem vamos ser conduzidos para o céu, para a vitória. Você precisa se deixar ser guiado pelo Espírito Santo. Não é da boca para fora, não é filosoficamente, não é sentimentalismo, é verdadeiramente confrontar. Porque aquele que guia, e quando alguém guia, ele não vai guiar a vontade da gente. Ou seja, ele não vai guiar os caprichos da gente. Ele não vai se submeter às opiniões da gente. Ele não vai nos ensinar o que a gente quer aprender, no sentido da nossa carne achar que é daquele jeito. De buscarmos a Deus do jeito que achamos, de não querermos nos submeter a Deus porque não estamos afim, porque não estamos concordando. Que não é bem assim, Espírito Santo. Peraí. Eu sei que o Senhor é o Espírito Santo, o Senhor guia, mas peraí. Não quero que me guie nisso, não precisa não. Não preciso buscar a Deus para essas coisas, para certas coisas, para coisas pequenas, aparentemente fúteis. E que a gente, se não sabe andar, se não sabe se deixar ser submetida ou submetido à vontade do Espírito Santo, nas pequenas coisas, se não valorizamos a presença dele como guia. Ele não é guia de cego, embora ele guie os cegos, cegos espirituais e outros tipos de cegueira também. O Espírito Santo, ele tem a vontade própria. É ele que quer nos guiar. E não queremos tentar guiá-lo. Ou dizermos para ele o que é que ele deve fazer em nós e conosco, no que ele quer nos guiar. Peraí, Espírito Santo, essa parte aqui da minha vida, eu não quero que o Senhor guie, não. Eu já sei o que eu vou fazer. Eu já pensei como vou fazer. Eu não quero que o Senhor entre nessa área. Eu não quero que o Senhor decida. Eu vou orar, mas eu quero isso. Eu vou orar, mas eu vou fazer isso. Eu já decidi, não adianta. É assim que eu penso, é assim que eu quero. Isso não é ser guiado pelo Espírito Santo. Jamais. Isso, por mais que você ou eu, alguém se ache que está sendo guiado, jamais o Espírito Santo está guiando pessoas assim. A parte dele, Jesus fez. Eu vou enviar aquele Espírito. Ó, não é qualquer Espírito. Ele fala, o Espírito Santo, o Espírito da verdade. Não é qualquer Espírito. Se ele disse assim, o Espírito vai guiar, podia qualquer um guiar. Ó,
Não é espírito guia de demônios, não, que é chamado espírito guia, não. É o espírito, aquele espírito, que é aquele, ó, aquele que é Deus, aquele que é o Senhor, aquele que na criação fez todas as coisas. Ele quer guiar, sim. Guiar nós mesmos, para dentro de nós mesmos. Guiar, nos guiar. Primeiramente que ele quer. O maior trabalhar do Espírito Santo é dentro de nós mesmos, nos guiar a nós mesmos. Não para nós mesmos, mas nos guiar toda a verdade. Peraí. Ele nos guia à verdade. E nesta noite ele está ali confrontando. Ele está me confrontando, ele está nos confrontando. Deixe o Espírito Santo te guiar, se é que você quer ele. Porque ele, independente de eu e você querer que ele guie, gente, ele é guia. É uma das tarefas do Espírito Santo, é nos guiar em toda a verdade. Mas para nos guiar, ele vai nos confrontar todo o tempo. Confrontar esta carne, confrontar nossa natureza, confrontar nossa vontade, que muitas vezes não quer ser submetida ao guia dele, ao guiar dele. E quem vai perder somos nós. Porque ele, cada vez que nos guia, guiar é mandar, guiar é dizer que não está certo, guiar é dizer abandone aquele cara, abandone a mentira, abandone essa natureza sua que não se submete. Então é fácil a gente nós simularmos que somos guiados pelo Espírito. Que ele é o nosso guia. E quando lá dentro de nós, ele não guia, ele não tem autoridade. Não, eu não estou dizendo que ele não é autoridade, dizendo que ele não tem autoridade. Porque ele, como guia, ele é um Deus nobre, é Deus nobre, que respeita a nossa vontade e que não nos obriga a ser guiados por ele. No entanto, cada vez que não somos guiados por eles, alguém vai nos guiar. E certamente não será para a verdade. E não será pela verdade. E não será na verdade. E vamos ficar enganados, iludidos, mentindo para nós mesmos, nos enganando, achando que as coisas que dissemos e que agimos e que pensamos que é o Espírito Santo, e a nossa vida não estará sendo guiada para a verdade. Tem um texto na Bíblia que é Paulo que fala que aqueles que não amaram a verdade, Deus vai lhes enviar um espírito do erro para que creia em toda mentira. Isso significa que todas as pessoas que dizem que querem ser guiadas com o Espírito Santo, não estou duvidando que muitas não aceitaram Jesus, que não foram batizadas com o Espírito Santo, que não foram seladas. Mas mesmo sendo seladas, Deus não quer que vivamos a vida de engano. Deus quer nos guiar dentro de casa. Deus quer nos guiar nos nossos relacionamentos dentro de casa, parente, pais, mãe, marido, mulher, filhos, cunhadas, dentro da igreja. Deus quer nos guiar para deixarmos a mentira, o engano, a raiva, o ódio, a violência, a vingança, a falta de perdão, a falta de amor, de respeito, o desrespeito às autoridades, a começar de Deus, do Espírito Santo, a não ficar mentindo com o nome do Espírito Santo, a não ficar tentando botar palavras na boca do Espírito Santo. Eu digo tentando, porque infelizmente nós somos atrevidos, a nossa carne é atrevida, e quando não somos submissos, fazemos coisas que magoam o Espírito Santo. Porque se ele vem dando direção para nós, se ele vem nos chamando para orar, para jejuar, para orar em línguas,
para guardar nossa boca, para meditarmos na palavra do Senhor, para visitarmos, evangelizarmos, para orarmos pelas pessoas, para expulsarmos o demônio, para deixar as más companhias, para deixar as coisas que não agradam a Ele na televisão, na net, os falsos amigos, rodinhas de escarnecedores. Quantos cristãos e quantas pessoas que não temem a Deus ficam tagarelando, fazendo zombarias. E pior não é isso. Se achando muito espiritual. Se achando que já sabe tudo sobre Deus. Se achando que já sabe tudo sobre o Espírito Santo. Se dizendo que já sabe ser guiado, que já é guiado pelo Espírito Santo. Não existe o Espírito Santo guiar nenhum ser humano que não se submete à ordem dele. Claro que nós não somos perfeitos. E muitas vezes, ainda na caminhada, enquanto estivermos nessa terra, teremos muito que aprender a ouvir a direção e a condução do Espírito Santo em nós. O Espírito Santo, aqueles que são guiados por ele, a voz dele, a direção dele é mais importante, é profunda e causa em nós uma reação de temor e tremor, e de dependência e de arrependimento, e de humildade e humilhação, e de renúncia. Deus quer que nós renunciemos a nós mesmos no dia a dia, no trabalho, na escola, na faculdade, desempregados, enfrentando doença, enfrentando pessoas mentirosas, perseguidoras, enfrentando dificuldade no seu chamado, nos seus cargos, tocando, cantando, pregando, evangelizando, discipulando. E Ele quer que nos submetamos a Ele, porque nós escolhemos Ele como nosso Senhor. Ele tem direito, mas Ele não o obriga. Então, essa noite, o Senhor está lhe chamando para que você deixe de achar que já é guiado pelo Espírito Santo. Não é porque Ele lhe guiou uma vez, porque você já pode se intitular que Ele te guia. E a sua natureza? E o espírito de rebelião? E o espírito de vingança? E o espírito de mágoa? E o espírito de revolta? E o espírito de mentira? De desobediência? De obstinação em querer fazer o que quer? Esses e tantos males, outros males, o Espírito Santo está para nos guiar. Ele quer nos guiar. Jamais Ele vai nos guiar para o fracasso. E jamais Ele vai nos guiar para o que não presta. Ele vai nos guiar, sim, para deixarmos tudo que não presta. Se é que queremos, se é que nós queremos, como diz aqui. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, não é da mentira, não. Ele jamais vai aceitar as mentiras que falamos em nome dele, nos dizendo e dizendo para as pessoas e achando e se vendo do seu ponto de vista humano, carnal, diabólico, que estamos sendo guiados pelo Espírito Santo. Deus não quer guiar. Deus, através do seu Espírito Santo, não quer nos guiar uma vez só. Não quer nos guiar somente uma coisa só. Não quer nos guiar somente em uma área. Não quer nos guiar somente em um dia. Não quer nos guiar somente em uma hora. A vida dele é essa. Porque ele é Deus que ama o seu povo, que ama aqueles que estão na terra. Todos ele ama. Mas ele tem compromisso com quem tem compromisso com ele. Deixe o Espírito Santo de Deus te guiar. Isso é uma realidade profunda. E isso não é para amanhã.
é imediato. E isso não é uma vez. Senhor, eu preciso saber o emprego que o Senhor quer. Olha, Senhor, que chamado o Senhor tem. E a gente quer que aperte o botão no Espírito Santo e ele, olha, é isso, é isso, é isso. Não é assim. Porque ao nos guiar, ele quer manter conosco relacionamento de Deus com sua criação. Em todas as coisas que ele nos guia e quer nos guiar, ele quer que simplesmente fiquemos ligados a ele, amalgamados, misturados a ele, em uma aliança de amor e de concordância. Que se dois na terra não tiver concordância, pois se não tiver concordância com o Espírito Santo, se você não concordar em se submeter à vontade dele, não vai haver acordo. Ele não vai realizar a obra dele na vida da gente. E se deixar ser guiado, você já observou uma pessoa cega? Cega total? Eu conheço uma pessoa cega, de verdade. Eu nunca o vi na rua, é um homem, eu nunca o vi na rua, ele sozinho. Sempre eu vejo com a mulher dele. Ela sai com ele para tudo, desde que eu conheço eles são assim, eles saem abraçados. Uma pessoa ser guiada pela outra, que não enxerga nada, nada, absolutamente nada. A pessoa não enxerga roupa, no entanto ele sai todo arrumado, bem arrumadinho ele. Eles são servos do Senhor. O Espírito Santo quer que nós nos deixemos em cada ordem dele, ser guiado por ele, de maneira que assim como aquele irmão que é cego, que é guiado pela sua esposa, falando humanamente falando, ela que leva ele para a rua, tudo que eu vejo ela guiando ele. Ele tem uma confiança nela, ele fica tranquilo, ele sai com ela. Quem não conhece pensa que ele não é cego. Anda direitinho, não vejo tropeçar. Porque ela conduz ele bem. Ela dá segurança para ele. É claro que ele tem a vontade dele. Mas certamente que quando ele tiver a vontade dele, em coisas que ela sabe que tem perigo para ele, mesmo sem ele querer, por não enxergar o perigo, ele vai querer obedecer a ela, até que ela reclame com ele, se é o caso que deve ser, porque a gente é humano. Mas geralmente, ela guia ele. Eu acho interessante, acho bonito quando ela passa com ele, porque eu percebo ele ficar tranquilo. Ele pisa nos lugares, certamente ela vai falando. O Espírito Santo quer nos guiar lá dentro. Porque quando ele tiver a liberdade de nos guiar, e nós porque guiar não é só pegar no braço, eu vou te levar para ali, não. É muito mais do que isso. Ele vai nos levar a conhecimentos e entendimentos e revelações profundas acerca de nós, que a gente não sabe, não conhece e nunca, jamais vai saber, se não nos submetermos ao Espírito Santo. Ele não está de enfeite dentro de você. Ele está para ser seu guia. Ele te guiar em toda a verdade, em todas as áreas. Tudo que é verdade, que ele sabe que é. Porque não existe ninguém na Terra que saiba a verdade. Onde ela está, como ela se processa, quando não é, se não for o Espírito Santo, se não for Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Amém? Deus abençoe. Nesta noite eu quero orar pela sua vida. Você que tem enfrentado suas fraquezas, ilusões, desilusões. Você que não tem forças para se submeter ao Espírito Santo como seu guia.
Você que não atentou para perceber que Ele quer te guiar, não é todas as horas. Que o Espírito Santo do Senhor te guie, te dê força para você querer ser guiado por Ele. Que essa seja a verdade que agora mais lhe interesse. Porque Ele não veio para perder o tempo dele. Ele não veio para nós para perder o tempo dele como guia. Aproveite. Que você queira aproveitar as oportunidades. Quais? Todas. Enquanto você está vivo e eu, mesmo que você ainda não seja servo do Senhor, a oportunidade que o Espírito Santo está lhe dando de você se converter a Jesus. Ele tem lhe apresentado Jesus quando você ouve a palavra dele. Então que nesta noite, você mulher, você homem, criança, adolescente, desviado, fraco, você que estava muito convicto de que sua vida estava muito boa, que você já sabe ser guiado pelo Espírito Santo. A gente nem sabe. É Ele que nos ensina a saber. Que você seja visitado pela glória de Deus. E em nome de Jesus eu repreendo toda seta, todo medo, desobediência. Eu repreendo toda investida, mentiras do inimigo. Toda mentira em nome do Espírito Santo. Toda mentira que frustra, tem frustrado os planos de Deus na sua vida. Toda mentira que trava seu entendimento, que trava o destino de Deus na sua vida. Todo destino que prejudica a sua vida emocional, sentimental, com raízes doutrinárias, doutrinas e doutrinamente falando, malignas. Até mesmo a gente inventa doutrinas. Até mesmo a gente vive a vida de fantasia em nome do Espírito Santo. Que o Senhor Deus te liberte. Que você seja liberto, que você seja livre. E você que ainda não tem Jesus, que o Espírito Santo te convença do pecado, da justiça, do juízo, que você queira ser perdoado, que você queira que o Espírito, esse Espírito de toda, que é a verdade, o Espírito da verdade, lhe convença da verdade, porque o Espírito Santo tem falado com você, que você precisa se arrepender, que você precisa entregar a vida a Jesus e que só Jesus tem poder para lhe perdoar. Obedeça, se submeta, se entregue a Jesus. E o Espírito Santo irá morar dentro de você. E você irá alimentar o seu espírito através do Espírito Santo, ele lhe guiando. Que você se arrependa, peça perdão e deixe os seus pecados, que o Senhor liberte essa vida, este homem com espírito de loucura, mas não é loucura, isso é coisa de demônio, isso é perturbação demoníaca. Solte esta mente, saia desta mente, saia dessas varizes, saia, você, demônios, que coloca cansaço, que coloca compromissos para dificultar a vida deste homem, desta mulher, dificultar em crer, dificultar em ouvir a voz de Deus, dificultar em ouvir o Espírito Santo, dificultar em obedecer. Em nome de Jesus Cristo, seja liberto, seja livre, que tem dificuldade de entender o plano de Deus, tem dificuldade de entender como é que pode, como ser guiado pelo Espírito. Que o Espírito Santo mesmo te ajude, que você queira, que você desça na casa do oleiro, que você se humilhe, que você vá buscar o Senhor nas madrugadas, com jejum e oração. Não é jejum de meia hora, jejum somente de 1 hora, é jejum que doa, é jejum que seja de sacrifício, é jejum com propósito. Qual o propósito? De buscar ao Senhor, de saber a verdade. Senhor, me capacita, me ajuda a ser guiado por Ti. Porque se o Senhor não me guiar, eu serei guiado por outra pessoa, ou por outras pessoas, ou por outros espíritos. Por certo. E que não caminhará na verdade. Em nome de Jesus, seja desamarrado todo nó, toda palavra maldita, toda acusação, toda condenação, toda praga, toda oração contrária, todo jejum, todo voto, todo sacrifício, todo espírito que se levanta com invejas, com ciúme, tudo que está no seu ser, no nosso ser, no ser de cada um, que está impedindo de fluir a presença do Senhor, do Espírito Santo. Em nome de Jesus, eu te convido a se inscrever no meu canal, para que o YouTube
Perceba o quanto que é importante eu estar aí na sua casa orando, que o Espírito Santo te guie dentro de casa, lhe dando direção, que tenha força para obedecer, força para querer o guiar dele, para que possa resolver os problemas de casa, parar com essas brigas, com essas contendas, com essas invejas, com essas competições que tem no lar, de querer separar, de querer estar falando besteira. Em nome de Jesus, eu sou bênção na sua vida. Eu estou aqui para ajudar você a compreender coisas e saber coisas que o Espírito Santo tem através de mim para você. Essa parte ninguém vai tomar o meu lugar. Cada pessoa, ao fazer seu trabalho, tem a sua responsabilidade, tem a sua chamada, tem o trabalhar. Que você se inscreva para que continue esse canal indo avante, trazendo vida, certezas para você. Que você clique no sininho, dê o seu like, compartilhe com vizinhos, colegas, primos, quem não é crente, quem é católico, quem é espírita, candoblezeiro, seja lá quem for. Compartilhe, porque essa palavra é para todos. Aqueles que não são para aprender, os que são para também aprender. E você coloque os seus pedidos de oração, porque eu tenho orado, jejuado, abençoado, declarado, ordenado que as trevas soltem suas vitórias, suas bênçãos, suas finanças, suas mãos, para você servir e para também você dar o seu like, para dar o seu assinar nesse canal precioso e maravilhoso. Eu conto com você e compartilhe, conte o que Deus já tem feito através do meu canal. Conte os milagres, as respostas de oração. Conte o quanto que você tem aprendido. E eu abençoo você em nome de Jesus. E convido para você se reconciliar, para você se fortalecer, para você voltar. E convido aqueles que ainda não entregaram a vida a Jesus para entregar a sua vida. Hoje é noite de salvação. Hoje veio a salvação à sua vida. Hoje é noite de arrependimento e você vai fazer esta oração. Você que está entregando sua vida a Jesus, está se arrependendo, você que está se reconciliando, você que está buscando de Deus fortalecimento, está recebendo nesta noite. Diga assim: Senhor Jesus, eu tenho ouvido a tua palavra através desta pastora. É uma bênção. Eu me arrependo dos meus pecados. Reconheço que eu preciso deste guia, porque ele me guiará a toda a verdade. E entrego a minha vida. Escreva meu nome no livro da vida. Apaga meus pecados e me faz tua filha. E quero tudo que o Senhor tem, batismo e tudo que o Senhor prometeu. E em nome de Jesus, seja abençoado com a bênção da salvação. E eu abençoo também você que está se reconciliando, se fortalecendo, você que ouviu essa palavra, criou ânimo, receba a oração de ânimo, receba a oração de obediência. Eu te abençoo. Eu declaro que as portas do inferno não prevalecerão contra você, porque você é a igreja do Deus vivo. E eu abençoo em toda sorte de bens, tudo que está nos ares, em forma de pássaros, em forma de aves de rapinas, demônios em forma de aves que roubam, tiram a oportunidade, a palavra. Eu repreendo, eu amarro, eu repreendo toda a operação de potestades, de forças ocultas, poderes invisíveis da maldade, hostes da maldade. Solte a estas vidas, solta a salvação, solta a firmeza, solta o crescimento, solta a comunhão com o Espírito Santo, em nome de Jesus. Receba. Amém? Deus abençoe e te aguardo no próximo canal. Amém?